Na aula passada nós fizemos o balanço de uma empresa comercial. A essa altura do campeonato todo mundo já sabe que uma empresa comercial é aquele tipo de empresa que compra produtos com o objetivo de serem revendidos, certo? Uhum. Então nós temos aqui o balanço que nós fizemos na aula passada. A nossa empresa chama-se Empresa Star Comércio, prestação de serviço, mas a atividade principal mesmo é a comercialização. Nós fizemos aqui, achamos todos os nossos elementos patrimoniais, ativos não correntes e ativos correntes, passivos e passivos não correntes, bem como o capital próprio. A área que eu queria destacar aqui está relacionada com a classe 5. Na classe 5 todo mundo já sabe que temos capital, reservas legais, reservas de reavaliação e temos duas contas de resultado na classe 5. Quando estamos a falar sobre o balanço, quando estamos a elaborar o balanço, nós temos que agregar duas contas de resultado, que são resultado transitado e resultado líquido do exercício, essas duas contas. Então, na aula passada nós achamos o nosso capital social, achamos as nossas reservas e achamos o nosso resultado transitado, né? Na verdade, o resultado transitado já foi dado. O que nós achamos aqui foi o resultado líquido do exercício. E achamos o capital próprio. Nós fizemos o capital próprio mais o passivo. Nós achamos o nosso equilíbrio com o ativo. Nós vimos que como é que se equilibra um balanço com reservas legais, capital social e resultado transitado negativo. Tanto faz, se o resultado for positivo é só somar, mas quem estiver interessado pode achar a aula passada. Nós temos aqui um balanço sucessivo de 4 anos. Temos o ano 2019, 2020, 2021 e 2022. Na verdade, são 4 exercícios econômicos. Nós gostaríamos de ressaltar aqui como é que nós achamos o resultado líquido do exercício, como é que o resultado líquido do exercício passa para resultado transitado. Nós já estudamos sobre esses temas, são temas que nós abordamos quando nós estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade. Nós temos aqui a classe 5. Nós quando estudamos sobre o Plano Geral de Contabilidade, nós estudamos que a classe 5 nós agregamos duas contas, como eu já havia dito, a conta resultado transitado e a conta resultado líquido do exercício. Sempre que nós estivermos a fazer o balanço, nós temos aqui as contas do capital, 51, 52 a 58. Esta foi a segunda aula sobre o Plano Geral de Contabilidade. Nós estudamos como é que está dividido o ativo, passivo, o ativo passivo. Estudamos também as contas de custos e as contas de proveitos. E, finalmente, também na nossa última aula, estudamos sobre as contas de resultados. Então, pessoal, sempre que vocês tiverem um resultado líquido, tiverem para achar o resultado líquido da empresa, vocês já sabem que a conta será 88. E o resultado transitado sempre será a conta 81. Então é isso, pessoal. Sempre que nós tivermos para achar o resultado líquido do exercício de uma determinada empresa em um determinado exercício econômico, nós precisamos transferir o resultado líquido do exercício para o ano seguinte, vai passar para resultado transitado. Foi dessa maneira que nós fizemos nesse exercício. Nós temos aqui o resultado líquido do exercício ou o resultado do exercício e temos o resultado transitado. Se vocês notarem, achamos o resultado líquido do exercício. O resultado do exercício para o ano seguinte passou para resultado transitado. Nesse ano de 2020 nós tivemos que achar o resultado líquido do exercício foi negativo. E esse resultado negativo transportamos para o novo exercício econômico 2021, passou para negativo também. No ano de 2021, ou seja, no exercício econômico 2021, nós achamos o resultado líquido do exercício negativo, menos 625 mil. E no nosso exercício que nós fizemos na aula passada, do balanço, no exercício econômico 2022, nós achamos o resultado, ou seja, o resultado líquido do exercício 2021 passou para o exercício econômico de 2022 como resultado transitado negativo. E nós tivemos que achar o resultado líquido do exercício de 2022 que foi positivo. Este balanço aqui nós estudamos na aula passada, esta coluna, estudamos na aula passada. E somando todo o autofinanciamento, ou seja, somando o capital, mais as reservas, mais o resultado transitado, mais o resultado líquido do exercício, nós tivemos o total do capital próprio. E fazendo o total do capital próprio mais o total do passivo, nós tivemos o nosso equilíbrio no balanço. Nós temos aqui 23 milhões e no nosso ativo tivemos também 23 milhões. Então é isso, pessoal. Vamos diretamente à nossa aula. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Contabilidade Financeira, aula número 19.
Hoje estudaremos conceito de conta. Eu sou a Lisley Falcão. Presley. Então é isso, pessoal, conceito de conta. Vamos avançar aqui. Nós temos aqui a informação, né? Todo mundo sabe que nós estamos agora numa nova fase da nossa contabilidade. Nós estudamos o nosso primeiro documento importante, o nosso primeiro documento financeiro, que foi o balanço. Então, todo mundo sabe que as empresas têm atividades econômicas quase todos os dias. As empresas precisam de comprar e vender, pagar, certo? Precisam de pagar e receber. Então, onde é que nós vamos movimentar todas essas contas? Como é que nós vamos movimentar todas essas transações econômicas, financeiras, certo? Certo. Então, necessitamos de entender as contas, ou seja, nós estudamos o Plano Geral de Contabilidade. Estudamos as contas mais importantes até agora, que foram essas contas aqui. Nós estudamos o Plano Geral de Contabilidade e estudamos também as contas, né? O Plano Geral de Contabilidade, nós encontramos as respectivas massas patrimoniais, encontramos as classes patrimoniais e encontramos as contas, certo? Nós temos aqui o ativo não corrente, temos o ativo corrente, temos o passivo não corrente e o passivo corrente. E temos as respectivas classes. Nós estudamos as contas, todas essas contas que estão aqui, pessoal, nós estudamos todas as contas, então estudamos também as contas do capital e reservas, 51, estudamos as contas de proveitos e estudamos também as contas de custos, bem como as contas de resultados. Então, como eu já havia dito, as empresas precisam registrar todas as transações econômicas e financeiras que elas realizam diariamente. Então, nós necessitamos de registrá-las nessas contas aqui, nessas contas, todas essas. Vai depender da operação. Se for uma compra, vamos registrar na conta de compra. Se for uma venda, vamos registrar na compra de venda. Se for um custo, se for um proveito, vamos registrar nas respectivas contas de proveitos e custos. Então, nós já sabemos, se a nossa empresa realizar uma venda de mercadorias, nós já sabemos que é um proveito. Então, qual é a classe que nós vamos utilizar? A conta número 6. A classe 6, certo? Vamos utilizar a classe 6, proveitos e ganhos por natureza. Já sabemos que é a conta 61, vendas. Então é isso, pessoal. Vamos avançar aqui no nosso conteúdo do conceito de conta. Temos aqui o nosso conteúdo, minha socialista pode ler. A contabilidade utiliza processo que lhe permite com facilidade registrar todas as variações patrimoniais. Este processo chama-se a conta. A história da contabilidade mostra-nos ao longo do tempo várias definições de conta, que a seguir indicamos. Conta é uma unidade de registro contabilístico na qual se registram os bens, direitos, obrigações, os fluxos econômicos, proveitos e custos e os resultados de uma entidade. Temos a segunda definição de conta: conjunto ou classe de elementos patrimoniais com características comuns, expressos em unidades de valor. É isso aí, pessoal. Todo mundo sabe que o patrimônio, quando nós estudamos sobre os bens e direitos e obrigações, nós estudamos que o patrimônio não é estático. O patrimônio vai sofrendo alterações de acordo com quando a empresa vai fazendo atividades comerciais. Né? O patrimônio sofre alterações, certo? Se nós compramos uma mercadoria, o nosso resultado líquido do exercício vai ser influenciado por essa compra. Ou se nós vendemos, também o nosso resultado líquido será influenciado. Ou se nós tivermos mais custo do que proveito, tudo isso vai influenciar o nosso resultado líquido do exercício no balanço. E outras informações nós poderemos encontrar na demonstração de resultado. Demonstração de resultado nós estudaremos em breve. Como nós vimos, pessoal, a contabilidade utiliza um processo que lhe permite com facilidade registrar as variações patrimoniais, como eu já falei. Este processo chama-se conta. Sempre que a nossa contabilidade nós tivermos de realizar uma variação patrimonial, né? Ou vamos dar um exemplo, uma compra. Nós precisamos registrar essa compra em conta. Entendido? Dúvida? Nós temos aqui a definição de conta. Conjunto ou classe de elementos patrimoniais com características comuns. O que é que isso significa? Significa se nós tivermos uma compra de um ativo fixo, a conta onde nós vamos debitar e creditar
tem que existir uma relação. Tem que ter características semelhantes ou comuns. Está muito fácil, muito simples. Nós temos aqui a representação gráfica da conta. As contas têm uma representação gráfica própria. Por tradição e convenção, a conta apresenta-se como um traçado em forma de T. Este traçado permite a divisão do espaço aos registros de duas colunas. A coluna da esquerda, nós registramos os débitos e a coluna da direita, os créditos. Então, pessoal, é o seguinte. Essa é a representação gráfica da conta universal. Na coluna da direita, nós registramos o quê? É a esquerda. Ok, na coluna da esquerda, nós registramos os Débitos. débitos. E na coluna da direita, nós registramos os créditos. Pessoal, nós vamos... Significa que do lado direito são as perdas. Está certa, são as perdas. Mas nós vamos estudar... Nós ainda só estamos a estudar apenas a representação gráfica da conta. Não estamos a estudar a regra de movimentação das contas. Só estamos apenas a mostrar de uma forma gráfica como é que se representa uma conta. Nas próximas aulas nós vamos estudar mais detalhadamente quais são as contas que nós devemos debitar aqui, quais são as contas que nós devemos debitar e quais são as contas que nós devemos creditar. Então, pessoal, fixam essa imagem da conta, porque a partir de hoje em diante, nosso exercício de contabilidade, nós utilizaremos praticamente sempre essa representação gráfica. Sempre que, imagina, compramos um ativo, um carro. 11 é um imobilizado fixo, certo? 11. Utilizamos a conta 11. Então, isso significa que nós representamos graficamente a conta. Então, o lado do débito, o lado esquerdo do débito, o lado direito do crédito. É mais ou menos isso. Nas próximas aulas, nós vamos estudar como é que se movimentam as contas. Hoje será apenas uma representação gráfica das contas. Todas as contas serão representadas em forma de T. Todas, sem exceção. Dúvida? Nem. Todas essas contas que nós estudamos no Plano Geral de Contabilidade serão representadas em forma de T. Todas essas. Todas as contas, até a classe 8, a última classe, até a classe 8, todas essas contas serão representadas em forma de T. Avançando, pessoal, avançando, nós temos aqui mais informações a respeito da conta. Lembrando mais uma vez, pessoal, que nós não estamos a estudar a regra de movimentação das contas, nem o método das partidas dobradas, não estamos a estudar apenas a representação gráfica da conta, não estamos a estudar como é que se movimentam as contas do ativo, do passivo, capital próprio, conta de custo, conta de proveito, estamos a estudar apenas a regra. Ou seja, estamos a estudar apenas a representação gráfica das contas. Avançando, nós temos aqui a informação importante. Assim, quando a conta recebe um valor no lado esquerdo, dizemos que a conta é debitada. Quando a conta recebe um valor no lado direito, dizemos que a conta é creditada. Isso é muito fácil. Então é isso, pessoal. Temos aqui a conta 11.2.1 edifícios. De acordo com a nossa teoria, se a conta receber um valor no lado esquerdo, um valor no lado do débito, significa que a conta foi debitada. Vamos imaginar aqui. Significa que a conta, vamos imaginar que um valor 100. Isso significa que a nossa conta foi debitada. Se a conta receber um valor no lado do crédito, 50, significa... O que significa? Que a nossa conta foi creditada. Significa que a nossa conta foi creditada. Só isso. Muito fácil, muito simples. Todas as contas do Plano Geral de Contabilidade, como eu já disse, vamos representá-las em contas. Quando nós estivermos a fazer transações econômicas, proveitos e custos, vamos ter que registrá-las sempre em contas. Dúvida? Nenhum. Já que não há dúvida, vamos avançar aqui. Elementos da conta. Quais são os elementos da conta? Elementos da conta, já falamos de elementos da conta, da representação gráfica da conta. Primeiro, temos o título ou o nome da conta. Segundo, temos a data, histórico, temos o débito, temos o crédito e temos o saldo. Quando estamos a falar sobre o título, estamos a falar do nome da conta.
Ou seja, estamos a falar de uma conta, pode ser qualquer 26, conta, mercadorias. qualquer conta do Plano Geral de Contabilidade, qualquer conta, certo? Uhum. Pode ser a conta 11, 12, 13, 45, É necessário 60. colocar, tipo, conta número 26, mercadorias, ou só temos que especializar em números? Pessoal, quando estamos a falar sobre o título da conta, nós estamos a falar sobre o código e o nome da conta. Ou seja, temos aqui o código da conta 11.2.1 e temos o nome da conta, edifícios. Temos que colocar sempre assim. Lembrando mais uma vez, pessoal, que quando nós falamos sobre regra de movimentação das contas, nós aprenderemos que quando estivermos a movimentar uma determinada conta, nós movimentamos apenas as contas do segundo e terceiro grau. Nunca nós podemos movimentar uma conta do primeiro grau. Exemplo, a conta do primeiro grau, 11, edifícios. Nós nunca poderemos cometer esse erro. Se nós fizermos dessa maneira, vamos movimentar a conta imobilização corpórea, a conta do primeiro grau. Uhum. Nós temos que procurar sempre uma subconta, uma conta do segundo grau, uma conta do terceiro grau. Temos aqui edifícios e outras construções. Edifícios, vamos procurar. Se o nosso edifício for um edifício comercial, nós vamos ter que procurar aqui a conta. Vamos procurar aqui a conta edifícios e não integrado. Está aqui, vamos movimentar essa conta 11.2.1.2, integrados em conjunto administrativo e comerciais. Então, essa é a conta que nós levaremos para a nossa representação gráfica da conta. Nunca poderemos movimentar essa conta aqui, 11, porque é uma conta do primeiro grau. Quando nós falamos sobre o primavera, nós vamos aprender que não será uma conta de movimento, mas a conta de movimento será aquela conta que nós mostramos. Então, pessoal, quando estamos a falar sobre o título, nome da conta, estamos a falar sobre o código e o nome da conta. Dúvida? Nem. Pessoal, propriamente quando estamos a falar sobre a data da conta, essa data nós vamos encontrá-la no diário. Não na conta. Na conta nós não precisamos da data. Numa primeira fase, não precisamos do histórico também. Essa informação nós vamos precisar mais à frente, quando nós estivermos a falar sobre o primavera. Mas nosso exercício nós não vamos utilizar nem a data, nem o histórico, a não ser que estivermos a fazer um diário, nós vamos precisar dessas informações. Então, temos aqui a informação data. Marcação do tempo em que ocorreu o facto, dia, mês e ano. Histórico é a narração do facto ocorrido. Histórico, estamos a falar nada mais, nada menos do que compramos uma mercadoria. Esse é o histórico. Acabou, ponto final, certo? Débito. Já aprendemos. Débito é o estado de dívida da conta e é representada pela abreviatura D. Créditos. É o estado de haver da conta e é representada pela abreviatura C. Nós vamos estudar sobre o débito e o crédito na próxima aula. Saldo é a diferença entre o débito e o crédito. Muito importante. Então, o saldo é a diferença entre o débito e o crédito, né? Nós aprendemos que nós vamos obter o saldo através da diferença entre o débito e o crédito. Então, nós temos aqui no débito, temos quanto? 100. E no crédito? 50. 50. Então, é muito fácil, muito simples. Nós apenas precisamos fazer a diferença. 100 menos 50. Precisamos fazer a diferença. 100 menos 50. Quanto é que será? 50. 50. Então isso significa o quê? O que é que isso significa? Isso significa que nós tivemos um saldo devedor de quanto? De 50. De 50. Vamos falar isso na próxima página. Vamos abordar sobre esse tema na próxima página, sobre o saldo devedor e o saldo credor. Pessoal, em relação ao saldo, nós vamos estudar na próxima página, que vamos estudar sobre a natureza do saldo de uma conta. As contas têm natureza.
as contas, vamos estudar na próxima aula, vamos estudar sobre as contas do ativo, as contas do passivo, as contas do capital próprio, as contas de proveito, as contas de resultado. Então, todas essas contas têm natureza. O saldo de uma conta pode ser, né? O saldo de uma conta pode ser devedor, quando o débito for quê? Superior ao crédito. Sempre que o nosso débito for superior ao crédito, o nosso saldo será? Não entendi. Sempre que o débito for superior ao crédito, o nosso saldo será? Credor. Sempre que o débito for superior ao crédito, o nosso saldo será? Devedores. Ei, Eu não estou suportando mais. pessoal, muito fácil, muito simples. Sempre que o nosso saldo da nossa conta, sempre que os nossos débitos forem superiores aos créditos, a nossa conta será devedora. Sempre que o débito for superior ao crédito, nós teremos um saldo, né? Estamos a falar sobre o saldo devedor. Teremos um saldo devedor. E credor. Quando o crédito é superior ao débito, teremos um saldo Credor. credor é o inverso. Sempre que o nosso crédito for superior ao débito, né? Sempre que o nosso crédito for superior ao débito, teremos um saldo credor. Então, temos aqui crédito superior ao débito. Saldo credor. Débito superior ao crédito. Saldo devedor. É isso. Muito fácil, muito simples. Então, saldo nulo. Sempre que a nossa conta apresentar um saldo nulo, pessoal, não se esqueçam que nós estamos a falar sobre saldos. Saldo devedor, saldo credor, saldo nulo. Sempre que a nossa conta apresentar um saldo nulo, o que isso significa? Significa que os débitos e os créditos foram iguais. Tipo 100, 100. É isso aí. 100, temos aqui a conta. No débito tivemos 10. No crédito tivemos 10. Isso significa que o saldo foi nulo. Não tivemos saldo devedor Nem credor. nem credor. Já nas outras ocasiões, nós, quando o saldo for devedor, tivemos débito superior ao crédito. Já quando o lado do crédito for superior ao débito, dizemos que tivemos um saldo credor, ou seja, os créditos foram superiores aos débitos. Então, aqui na nossa conta, nós temos 100 no lado do débito e 50 no lado do crédito. Isso significa, nós fizemos a diferença entre 100 menos 50, ou seja, fizemos a diferença entre os débitos menos os créditos. E tivemos um saldo devedor de quanto? De 50. Tivemos um saldo devedor de 50. O que isso significa, doutora Alice? Tá bom, temos aqui o lado do débito 100, o lado do crédito 50. O lado do débito foi superior ao lado do crédito. E achamos um saldo, tivemos um saldo devedor, porque o lado do débito foi superior ao lado do crédito. Mas, tecnicamente, o que isso significa? Temos aqui 50. Vamos criar aqui uma situação, né? Uma situação. Imagina que na tua conta bancária tens 100. Esse é o teu dinheiro. Tem 100 kwanzas, estás feliz, tem 100 kwanzas numa instituição financeira. Ela tem um valor de 100. Na tua conta bancária tem 100. Então surge uma necessidade física, você deseja comprar aí um vestido. Você sabe que tem 100 na tua conta, o vestido custa 50. O vestido custou 50, compraste o vestido. Então, isso significa que na tua conta, na tua conta depois da ordem, retiraste os 50. Vais fazer o 100 menos 50. menos 50. Quanto é que vai sobrar na tua conta? 50. Vai sobrar 50. Porque já tiraste um 50 para comprar o vestido. É a mesma coisa que funciona aqui na conta. Nós saldamos a conta, isso significa que nós retiramos os 50. Quanto é que ficou na nossa conta? 50. Ficou 50. Isso significa que nessa conta é difícil. Nós temos 50. É isso aí, pessoal. Muito fácil, muito simples. Pessoal, a propósito, não se esqueçam de subscrever ao canal. Dar like ao vídeo, porque nós estamos aqui a transmitir um conhecimento de grande importância para vocês, de graça. Então, pessoal, o vosso like vai ajudar o YouTube a recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que não têm conhecimento sobre essa informação valiosa a respeito da contabilidade.
Então é isso, pessoal. Subscreva o canal e deixem vosso like aqui no vídeo. Então é isso, vamos avançar. Então, na nossa conta edifício temos 50. Uhum. E agora imagina se aqui nós tivéssemos 50 e aqui tivéssemos 100. Então, queremos saldar a nossa conta. Como é que nós faríamos? Faríamos 50 menos 100. Vamos esquecer aqui essa conta. Isso aqui é uma conta do ativo. Vamos deixar assim. Queremos achar o saldo. Queremos saber se essa conta é uma... Se vamos ter um saldo devedor ou credor. Como é que nós fizemos? Vamos fazer o 100 menos 50. Vamos fazer o 100 menos 50. Isso será igual a? 50. Será igual a 50. E o que isso significa? Tivemos um saldo. Devedor. Tivemos um saldo. O crédito foi maior ao débito. Sim. Tivemos um saldo credor. Porque o crédito foi maior ao débito. E por que estás a colocar nessa posição do devedor? Sim, nós temos que fazer sempre essa inversão. Temos que fazer sempre essa inversão, por quê? Repara que isso não está no lado do débito. Nós temos aqui essa linha de divisão. Essa linha significa que nós, sempre que nós tivermos para achar o saldo, nós vamos colocar uma linha superior ao saldo, certo? Uhum. Para diferenciar, por quê? Porque o saldo credor fica sempre na coluna do débito. E vice-versa. E vice-versa. Se nós não viste quando nós achamos o saldo devedor e nós colocamos o saldo na coluna do crédito. Uhum. Estás a ver? Isso significa que o nosso saldo foi devedor. O inverso acontece também com o crédito. Nós colocamos na coluna dos débitos. Só nessa ocasião, só quando estivermos para achar o saldo. Uhum. Mas, se nós tivermos outras operações, tipo, que aumentam o débito, nós vamos registrar sempre na coluna do débito. Débito aumentou 100 mil, aumentou 100, aumentou 56, aumentou mais valores. No crédito, aumentou 70, 78, 5. Está a ver? Uhum. Temos aqui mais valores. Isso vai significar o quê? Que nós vamos precisar fazer a diferença entre ambos para ver qual é a coluna que tem mais valor. Tipo, aqui na coluna do débito temos 661 kwanzas. Na coluna do crédito temos 602 kwanzas. Isso significa que a coluna do crédito foi superior à coluna do débito. Uhum. Então nós teremos aqui, se nós fazermos aqui a diferença, né? Vamos fazer aqui igual a 50 mais 100 mais 56 mais esse número. Débito temos 601. Agora o crédito, 100 mais 77 mais 485. 662, né? 662. Então, esse aqui é o valor do débito e este é o valor do crédito. Então, o crédito foi maior. Uhum. Então, vamos colocar aqui a nossa linha divisória. Porque o saldo, o saldo, se for credor, vai sempre na coluna do débito, mas com a linha divisória aqui. Tipo, vamos fazer a diferença, queremos achar o nosso saldo credor. Até já achamos, vamos fazer a diferença entre 62 menos 61. Uhum. Teremos um saldo maior, ou seja, a coluna do crédito foi maior em relação ao débito em um kwanza. Então, este 1 kwanza aqui será o nosso saldo Credor. Será o nosso saldo credor. Muito fácil, muito simples. Então é isso, pessoal. Está muito fácil, muito simples. Muito saldo. Você já sabe que quando a coluna do crédito for maior aos débitos, significa que teremos um saldo credor.
Quando a coluna do débito for superior aos créditos, significa que teremos um saldo devedor. E temos aqui uma informação muito importante. Termos técnicos da conta. Estamos a falar de termos técnicos da conta. Nós estamos a nos tornar profissionais em contabilidade, então temos que utilizar termos técnicos. São diversos os termos técnicos utilizados no uso das contas, entre os quais escolhemos os mais usuais que passamos a citar. Abrir uma conta significa iniciar a sua escritura. Saldar uma conta significa adicionar a diferença na coluna com menor valor. Debitar uma conta significa registrar o seu valor a débito. Creditar uma conta significa registrar o seu valor a crédito. Conferir ou verificar uma conta significa examinar a sua exatidão. Fechar uma conta significa soma dos valores acumulados a débito e a crédito depois de saldar a conta. Os pontos mais importantes aqui que nós estamos na verdade, todos os pontos são importantes, né? Abrir uma conta. Ou seja, temos aqui, vamos iniciar a escritura de uma conta. Temos aqui a conta 21. 21.1.1. Qual é o nome da conta? Compras. Compras. Acertaste. Compras. Isso significa o quê, pessoal? Isso significa que nós vamos abrir a conta, a escritura da conta. Iniciar a sua escritura. Vamos criar aqui uma situação. Compramos mercadorias no valor de 20 mil. 1, 2, 3, 20 mil. Significa que nós abrimos uma conta. Significa que iniciamos uma conta. Em seguida, nós temos saldar uma conta. Já estudamos. Significa adicionar a diferença da coluna com menor valor. A coluna com menor valor qual é? Com menor valor. Yeah. Ainda nem colocaste o outro. Por isso mesmo não tem valor. Então, essa é a coluna com menor valor. 0. Então, para nós saldar a conta, vamos adicionar a coluna com menor valor. 20 mil. 1, 2, 3. Porque não temos valor. Mantemos o 20 mil, certo? Então, aqui nós teremos um saldo. Nulo. Um saldo credor. Mas os valores são os mesmos, significa que temos um saldo. Não, os valores não são os mesmos. Todavia a linha divisória. Estamos a saldar a conta. Os valores seriam o mesmo se aqui nós tivéssemos também 20 mil. 1, 2, 3. Seria um saldo nulo. Teríamos um saldo nulo, ou seja, nós não teríamos nem saldo devedor, nem saldo credor. Mas, aqui nesse caso em específico, nós temos 20 mil. Temos 20 mil. Então, nós precisamos saldar a conta para nós saber quanto é que tem nessa conta. Nessa conta, nós temos 20 mil, certo? Vamos saldar aqui a conta. Temos um saldo. O saldo será? Devedor. O saldo será devedor. Temos aqui um saldo devedor. De quanto? 20 mil. Temos um saldo devedor de 20 mil. Isso significa que na nossa conta compras nós temos 20 mil. Dúvida? Nenhum. No terceiro ponto nós temos debitar uma conta. Nós já debitamos a conta, debitamos 20 mil. Creditar uma conta significa registrar o seu valor a crédito. Não tivemos nenhum crédito, então mantemos 20 mil, tivemos 0 crédito, certo? Conferir ou verificar uma conta significa examinar a sua exatidão. Nós vamos examinar a conta para ver se está certo. 20 mil, está certo. Fechar uma conta significa soma dos valores acumulados a débito e a crédito depois de saldar uma conta. Nós aqui precisamos saldar a conta. Como é que nós vamos saldar a conta? Como? Pessoal, uma informação muito importante. No momento de saldar a conta, os valores a débito e a crédito têm que ser iguais. Se os valores não forem iguais na hora ou seja, saldar não, na hora de fechar a conta, significa que o movimento na conta está errado. Só na hora de fechar a conta. Nós temos aqui 20 mil, né? Temos 20 mil. 1, 2, 3. Esse valor. Baixamos na hora de saldar a conta. E temos quanto? Também no lado do crédito? 0. Então mantemos o 20 mil. Certo? Agora vamos... isso significa que fechamos a nossa conta com 20 mil, certo? Pessoal, para uma melhor compreensão, nós vamos colocar aqui um valor de 15 mil.
2, 3, 15 mil. Queremos saldar a conta, como é que nós fizemos? Fizemos o valor com a coluna com maior valor, subtraímos com a coluna do menor valor. 20 mil menos 15 mil. 5 mil. 5 mil. Então, teremos um saldo devedor de 5 mil. Isso significa que nós saldamos a conta. O que é que isso significa? Que na nossa conta, compras de mercadorias, temos quanto? 5. Temos um valor de 5 mil. Então, na nossa conta temos um valor de 5 mil. Por quê? Porque nós deduzimos o valor do crédito. E para fechar a conta é muito fácil, muito simples. Nós estudamos que o valor do débito e o crédito tem que ser sempre igual. Se não forem iguais, significa que a nossa conta está errada. Nossos lançamentos estão errados. Então, nós temos 20 mil no lado do débito. Vamos saldar 20 mil. 1, 2, 3. 20 mil. E no lado do crédito tem que ser igual ao 20 mil. Como é que nós fizemos? Vamos somar 15 mil mais 5 mil. É isso aí. Nós somamos apenas o 15 mil mais o 20 mil mais o 5 mil. 15 mil mais 5 mil será igual a 20. Será igual a 20. 15 mais o saldo devedor. 20. Então é isso, pessoal. Muito fácil, muito simples. Fechamos aqui a conta. Fechamos a conta. Achamos o nosso saldo devedor. Fechamos a conta. E é basicamente isso, pessoal. Daqui em diante as coisas serão sempre assim. Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Uma aula muito simples, muito fácil. Na próxima aula nós estudaremos sobre finalmente a regra de movimentação das contas. Nós veremos como é que nós vamos movimentar as contas do ativo, passivo, capital próprio, contas de proveito, contas de custos e contas de resultados. Porque até nós já estudamos o plano geral de contabilidade, então todo mundo já está nós já estamos num nível quase superior, estamos num nível avançado em relação à contabilidade. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, subscrever ao canal e estamos juntos, nos veremos na próxima aula, regra de movimentação das contas. Então é isso, pessoal. Fomos!